Aqui estamos nós para mais um Papo de Apômetra na Associação Espírita Luz e Verdade, com a nossa presidente Tereza Vaz, né, com o Luiz Carlos, que é instrutor na casa também, e a Marcela Mendes, a Dilma Luiza, que são trabalhadoras da casa, são apômetras também, né? E nós vamos aqui fazer esse bate-papo informal, falando um pouquinho da história desta casa. E aí eu já vou passando. Eu me chamo Paulo Almeida, sou terapeuta do psiquismo humano, trabalhador da casa, dirigente dos trabalhos apométricos aqui e instrutor de apometria também. Eu vou passar a palavra para a Tereza agora para ela falar um pouquinho para nós, né, para vocês que irão assistir ao nosso Papo de Apômetra, sobre a história desta casa, né, a história bonita que ela tem. E a palavra fica com você, Tereza. E a gente vai aí nesse diálogo agora. Tudo bem, é um prazer estar aqui, obrigada pelo convite. E é um prazer receber também a apometria aqui nessa casa. Depois de um período tão fechado que teve, né, a gente abriu com a apometria que veio dessa casa. Então, essa casa ela começou há mais de 35 anos com o senhor Emílio Radel. E ele fundou, ele já tinha em outro lugar, ele ganhou o CN e aqui ele fundou essa casa. Ele veio da cidade de Goiânia, Palmelo, e colocou os trabalhos dessa casa da mesma modalidade lá da cidade que ele veio, que é corrente magnética. Então, e os trabalhos sempre foi nessa posição. Mas ele queria algo mais dessa casa. Ele queria que a casa ela se tornasse uma casa terapêutica que cuidasse de pessoas idosas. Infelizmente, ele se afastou depois de um tempo, ele não conseguiu mais continuar. Mas nós continuamos aqui. Foi passando vários presidentes e hoje sou eu que estou como presidente. Meu nome é Tereza Vaz. Estou aqui já, vai ser o meu terceiro ano, próximo. E a gente tem feito aí um trabalho que eu acho que tem surtido assim muito, como se diz? Resultado. Tem muito resultado, né? Tem surtido muitos resultados, graças a Deus. Tem vindo muitas pessoas na casa e temos conseguido ajudar muitas pessoas. Que bom, Tereza. Aí eu passo a palavra para o Luiz para falar um pouquinho sobre os cursos, Luiz, né? Que nós temos na casa também. Então, hoje a casa tem oferecido um curso de educação mediúnica, com base, né, nas obras de Allan Kardec, em especial o livro dos médiuns. A gente usa a bibliografia da Federação Espírita de São Paulo, né? Mas também nós, como a casa ela não é uma casa federada, então a gente tem uma ampla bibliografia para utilizar. Inclusive nós usamos aí um pouco do conhecimento que a gente tem de Umbanda, né? Então a gente traz esse conhecimento também para que os médiuns não se limitem a apenas aquilo que nós entendemos que seria o mais correto, né? Seria o ideal, né? Seria o ideal, né? Trabalhar apenas da forma como está ali nos livros de Kardec, né? Ou que nós interpretamos que seria, né, o que ele estaria dizendo, né? Inclusive nós temos a Umbanda dentro da apometria, né? Sim, também. então, e aí a ideia da introdução dos ritos umbandísticos, né, da mediunidade da Umbanda, dentro de alguns trabalhos que a casa desenvolve, além da apometria, a gente percebe muita influência, né, desses espíritos que são ditos espíritos de Umbanda, né? Caboclos, pretos velhos, exus, herês, né? Então, a gente observa esse trabalho, né, o tempo todo nos trabalhos da casa. E como está a busca, Luiz, do curso na casa, né? Como que é? Assim,
acredito que, como todo curso, né, a gente começa lá com 20, 30 pessoas e ele vai fazendo a sua própria caminhada, a sua jornada. Isso me soa um pouco familiar, porque a Apometria também trilha por esse mesmo caminho. E aí acabam ficando aquelas pessoas que têm mais interesse, né, em aprender. Porque muitas pessoas buscam a mediunidade no sentido de fenômenos. Né? E quando a gente não trabalha ainda apenas, é assim, né? Ainda é assim. Infelizmente. E olha que eu assumidamente gosto dos fenômenos, né? Mas assim, sem sabermos a teoria, o fenômeno pelo fenômeno, ele não se firma dentro de um trabalho sério, né? Seja dentro da Umbanda, seja dentro do Espiritismo, ou na própria apometria, né? Que é uma derivação disso, né? E hoje eu vejo a apometria como uma grande ferramenta para o trabalho mediúnico também, como é a mediunidade dentro do trabalho apométrico. Né? Sim. Mesmo porque Maria Conga fala naquele livro Jardim dos Orixás que os guias, eles não andam com tabuada pronta dentro da cabeça, decorada. Os médios têm que ter conhecimento, sim, sobre tudo, eles têm que estudar sobre tudo, porque senão eles não têm arquivos para que os espíritos possam trabalhar. Exatamente. É por isso a importância do estudo. Sim. A educação mediúnica é fundamental, né, para o desenvolvimento do apômetra, do médium, né? Exatamente. E nós não sabemos quando que vem, às vezes, essa responsabilidade. Para muitos, a mediunidade, muitas vezes ostensiva, inclusive, ela chega aos 40, aos 50 anos, né? Um exemplo, né, a Dilma, se puder falar para nós, né, sobre a sua experiência quando eclodiu a sua mediunidade, né? Boa tarde a todos. Minha mediunidade começou desde pequena, na verdade, né? Desde os 7 anos de idade. Então, quando eu tinha essa idade, eu ouvia, né? E só que como assim, a minha mãe católica na época não entendia, ou seja, a forma, a maneira que ela teve de buscar ajuda foi me levando em vários lugares, né? Inclusive foi quando ela me levou num lugar e de fato eu tive uma pausa, vamos dizer assim, na mediunidade. Só que eu sempre fui muito intuitiva, a intuição sempre esteve aqui comigo. Predominou, né? Sempre predominou. E aí, quando eu fiz, com 39 anos, é como se eu tivesse um aviso assim, que algo ia acontecer comigo, só que eu não prestava atenção nisso. Mas com 45 anos, eclodiu tudo de novo. Aí foi um momento que eu vi, psicografei, ouvia, via e sofreu pelo desconhecimento, muito, né? E tive sim questionamento no sentido assim, mas por que com 45 anos? Né? Então, tem muitas pessoas que às vezes eclode a mediunidade, seus 30, 40, e às vezes não segue adiante, não acredita por causa desse questionamento. Quando que, na verdade, nós temos que aceitar e seguir, estudar muito. É como o mentor de Chico Xavier falou para ele, né? Nós temos que ter disciplina e disciplina. Porque aí, quando a gente começa a estudar, as coisas começam a equilibrar dentro de nós. Porque o estudo faz com que nós nos abrimos para o conhecimento. E o conhecimento equilibra. E em que a apometria ajudou você? A apometria foi um ponto muito forte, assim, porque quando eclodiu a mediunidade, um ano depois, uma colega minha falou da apometria, do Anderson, que dava um curso na época, e eu lembro que... Professor Anderson. É o professor Anderson, querido, e eu lembro que quando ela falou do curso, e foi numa conversa no horário de almoço,
eu senti que eu tinha que fazer aquele curso. Senti que tinha que fazer aquele curso, comecei a pesquisar, e aí foi onde eu apresentei para o meu amado esposo. E ele se interessou também no mesmo momento. E aí comecei a procurar o Anderson, aliás, a secretária do Anderson na época que era a Cleide. A Cleide, eu liguei para a Cleide a tarde toda, porque não tinha vaga, né? E eu insisti muito até que consegui. E a gente fez esse curso, concluímos. E a apometria foi maravilhoso, porque foi um foco de luz para o meu conhecimento e para a minha educação mediúnica. Então, quando eu comecei a estudar, e de verdade eu não entendia, quando o Anderson começou a falar sobre chips, implantes, né? Eu confesso que eu fiquei assustada, falei, nossa, chip, implante, né? E apesar de a gente estar no ano 2000, tem muitos médiums, né? E ainda tem muitos que ainda não conhecem muita coisa, né, que acontece no plano espiritual, no mundo espiritual. E a apometria, ela traz isso para a gente de uma forma segura, eu digo assim. Até porque você vivencia, né? O médium vivencia a situação, né? Estando desdobrado, ele está atuando no plano extrafísico ou no plano astral, e isso amadurece muito o médium, né? Porque o médium ele permite, quando nós somos desdobrados, nós vamos juntos nos nossos guardiões e a gente vivencia o resgate lá. Então nós temos a oportunidade de ver o resgate de corpos, o resgate de personalidades. Então, e outra, nós vivenciamos, nós vimos bolsões. Então, para o médico que não estuda e não tem o equilíbrio, ele assusta, gente. Porque você tem um impacto naquele momento. Então, se você não tem o estudo, não tem o conhecimento e não segue o que o dirigente, né, o comando do dirigente, você se perde. Dirigente que a gente chama de mediador, de dialogador também, né? Tem um outro termo que é muito utilizado na apometria, que é de doutrinador. Eu acho bastante pretensioso, né? Até porque nós temos muitas consciências desencarnadas que sabem muito mais do que a gente, né? Esse termo doutrinador também é muito utilizado no espiritismo. Uhum. E só lembrando, né, pegando a fala da Dilma, né, para estar na apometria, não necessariamente você precisa ser um médium ostensivo. Bem lembrado. Mas não é porque eu não sou médium ostensivo que eu não tenho que conhecer sobre mediunidade. Sim. Porque, e não só de mediunidade, né, mas de espiritismo, ou de espíritos, né? Por que não dizer de caridade? De caridade. De estar ali Isso. para servir naquilo que for necessário, né? Exato. Quantos trabalhadores, né, Tereza, que tem na casa, que às vezes vem com a boa vontade de fazer, às vezes uma limpeza no ambiente, né, já seria suficiente para contribuir, né, com a casa também, né? Sabe? Tem o exemplo da sopa, né, que vocês fazem aqui. Nós fazemos todas as terças-feiras, temos o nosso caldo fraterno. O caldo fraterno. Que a gente leva esse caldo para as ruas. Então tem uma turma que vem, a primeira que começa às 2h40, para estar... Fica o dia todo aqui praticamente, né? Estar preparando o caldo, para fugir das palavras, gente. Né? Uhum. E aí vem uma outra turma e já levam para as ruas, né, para entregar em vários pontos lá. Né? A gente leva roupa, leva calçado. No Natal a gente fez um grande almoço, uma grande janta, na verdade, né? Uma grande janta, levamos para eles, ficaram felizes, teve panetone. Então, assim, é a caridade de alguma forma. O exercício da fé. É o exercício. A gente fala assim agora, a gente está fazendo caridade ou a gente está recebendo a caridade? Os dois. Os dois. É uma via de mão dupla, na verdade, né? Exatamente. E sobre também estar nesse curso, que eu sou nova nesse novo curso de apometria. É nova como apômetra, mas já é Eu sou experiente. médica há mais de 30 anos, né? E assim, sempre trabalhei assim, entre aspas, sozinhos. Nunca tive aquele direcionamento de
de alguém, como você disse, a pessoa que está dirigindo o trabalho, né? Então, muitas coisas que aconteciam, que eram feitas, eu não entendia. Sempre trabalhei às cegas. Né? Eu sabia que estava fazendo algo, eu sabia que estava acontecendo algo, que a pessoa dava o resultado de como ela tinha melhorado, mas eu não entendia como que aquilo era feito. Aí, deixa eu ver se eu entendi. Aí você está dizendo que nesse sentido a apometria ajudou você? Muito, muito. E eu tinha assim alguma coisinha contra a apometria. Eu não aceitava muito. Uma resistência? Eu tinha uma resistência porque eu não gosto muito de regras, eu não gosto muito de coisas que são colocadas, né? Que você tem que estar ali fazendo aquele jeitinho, aquele jeitinho. Então eu trabalhava mais espontaneamente. Quando eu sentia o espírito, eu deixava ele trabalhar e aí eu fazia o que tinha que ser feito. Mas com a apometria eu vi uma diferença, né? Eu vi como eles trabalham. Como que eles fazem todo aquele processo. Então ficou mais fácil, né? Porque desdobrar, que é a primeira lei, né? A primeira lei da apometria é o desdobramento. Então, eu acredito que todos se desdobram. Você deitou numa maca, você desdobra. Mas quando esse desdobramento ele é acompanhado por um dirigente, eu acho que fica muito mais fácil trabalhar, tanto para o médium como a pessoa que está na maca. Porque aí você promove, né, através da intenção e da vontade, dos pulsos e da técnica, exatamente, você acaba promovendo, você intensifica a ação. Tá? Então, por isso que fica tudo, inclusive no plano extrafísico, é muito mais intenso que no plano físico, né? Muitas coisas aos nossos olhos. Até porque, nesse detalhe, nesse sentido que a Tereza está colocando aqui, né, em vigília, em estado de vigília, nós temos o cérebro, tá, que faz o controle da situação. Então, ele está no controle da personalidade física encarnada. Né? No plano extrafísico, quando desdobrados, nós não temos o cérebro para fazer esse controle. Por isso que nós costumamos dizer que as máscaras caem no plano extrafísico, como quando desencarnados, né? Chegando do outro lado de lá, você não consegue mentir para a espiritualidade, você não consegue, né, aplicar o mesmo golpe, né, como quando é aplicado aqui, porque as máscaras caem e você se vê desnudo, né, e no plano extrafísico tudo é muito mais intenso, tá? Então eu queria passar a palavra agora para a Marcela, que é apômetra, é uma médium ostensiva também, trabalhadora, missionária, né, da casa, para falar, Marcela, para a gente sobre a experiência sua, né, com a apometria ou com os trabalhos mesmo da casa. A palavra está com você. Boa tarde. Boa tarde. Eu até lembrei de fazer 2 apontamentos na fala da Tereza, porque o cálculo fraterno ele acontece nas terças-feiras. Quando o pessoal volta da rua, né, quem vai levar os carros, eles voltam, né, e acontece no mesmo horário do atendimento da apometria. É verdade. Então, nós aqui em roda dos médicos, a gente sente muitas vezes a necessidade de tratar os espíritos que estão em necessidade, fazer o acolhimento dele, que vem com esses trabalhadores, né? Então, a gente faz uma corrente magnética já para fazer a orientação, a elevação de frequência desses espíritos, para eles serem encaminhados, caso eles concordem, para os hospitais no plano astral. Muitos precisam do choque anímico nesse momento, né? Precisam do choque anímico. Então, o dirigente vai dando todos os comandos para que nós, em conjunto, em círculo, numa corrente, nós íamos já pensando nesses irmãos. Então, nós vamos sentindo energia, nós vamos sentindo alguma sensação que ele possa estar sentindo, né? Mas aí a gente já tem um conhecimento de como lidar com isso, para que não maltrate o nosso físico, né? Então, aí nós vamos sentindo, vamos passando para o dirigente, o que acontece, e aí a gente consegue sentir que a energia vai se abrandando, vai se equilibrando, então esses irmãos vão sendo tratados. A gente sente realmente que há esse resultado também para esses irmãos desencarnados que vêm através dos trabalhadores do cálculo fraterno. Muito, muito interessante. A gente sente a diferença no ambiente. A gente sente a diferença, ele já se equilibra, já se mantém, porque quando o caldo chega, a gente já percebe a mudança na energia do local, aqui dos atendimentos, né?
Então, às vezes a gente já para, faz esse atendimento a eles e depois, se for necessário, a gente retoma os atendimentos que estão sendo feitos. Né? A questão que eu lembrei da fala da Tereza, porque algumas pessoas que pensam em talvez vir para o tratamento, ou então a direção da casa sugere, e eles ficam com receio, falam assim, mas vai ser aberto todos os meus corpos, eu vou ser desdobrada, e depois, né? Eu posso ficar com algum resquício do tratamento. Eu posso ficar pior do que eu cheguei, né? Então é interessante a gente mencionar a segunda lei, né? Que é novamente o acoplamento dos corpos. Que, diga-se de passagem, quando nós nos esquecemos, se esquecermos, né, o plano espiritual faz o acoplamento. Né? Até porque, gente, aproveitando o gancho aqui na fala da Marcela, para esclarecer isso, tá? O nosso corpo físico ele exerce uma atração natural sobre os outros corpos, então, ainda que a gente queira, nós não conseguimos, né? Tá? Porque isso é da natureza, é uma lei, né? É uma lei natural, tá? O corpo exercer uma atração sobre os outros corpos. Então não tem como não ocorrer o acoplamento novamente, tá? Só para a gente... Isso Obrigada. Existe tanto o acoplamento das pessoas que estão passando por tratamento, também dos médicos, há novamente o acoplamento, né, para fechamento dos corpos novamente, se reequilibrar. É perguntado para todos, não só para os que estão sendo atendidos, como os médicos estão todos bem, para todos saímos bem daqui. E também, se acontecer no dia seguinte, a pessoa está sentindo que tem alguma coisa diferente, ela não tem ficado bem, ela tem os contatos da... Pode ser um efeito fisiológico, às vezes, né? Pode ser uma limpeza do tratamento, então é bom uma orientação, tirar alguma dúvida, porque existe um trabalhador da casa que faz o agendamento da pessoa para vir para o tratamento, e depois é passado para essa pessoa um resumo do que aconteceu, né? A gente já tem uma orientação ou dessa pessoa que marca, ou do dirigente que conversa com a pessoa que vem ser atendida, e depois ela também pode fazer esse contato. Olha, está acontecendo isso, aí é orientado, né? Que faz parte do tratamento, que está tudo bem. Até no tratamento é visto também se há necessidade daquela pessoa passar novamente por um outro tratamento, aí é reagendado de acordo com a nossa agenda, né? Se for urgente, já vai para a próxima semana. Não, é possível esperar, né? A espiritualidade conversa com a gente, né? É possível esperar uns 15 dias, um mês, para ela ir se equilibrando com todo o tratamento que foi feito, então vamos dar o tempo de um mês para daí ela voltar. Então tudo isso é feito. E assim, a minha experiência na apometria foi muito bom, porque eu sempre procuro todas as possibilidades que eu tenho de melhorar a minha mediunidade como uma forma do meu autoconhecimento. Porque a mediunidade me auxilia muito no meu autoconhecimento, que é meu maior objetivo, né? E até eu estava lembrando quando o Dilma falou de correr atrás, né? Quando o Anderson abriu a turma do básico no ano passado, eu me inscrevi e o Luiz ficou na dúvida por causa dos compromissos dele, aí quando ele decidiu também não tinha muito vaga. Aí eu falava, não, vamos deixar o povo lá de cima, eles que vão ter. Aí o Anderson falou, olha, eu vou colocar o nome dele numa fila de espera. Ele falou, tudo bem, né? Entra quem já se inscreveu. Aí ficamos esperando um pouco tempo, o Anderson falou, tantos alunos desistiram, o Luiz pode entrar. Eu falei, olha, era para fazer mesmo, né? Aí deu tudo certo. E eu vejo assim que a apometria, ela auxilia para a gente ter maior contato com nossos guias, para a gente também conseguir ver na prática o que é que a gente é orientado na teoria. Né? Porque antes da gente vir para a prática, os médicos, a gente tem muitas aulas teóricas, que falam de bolsões, que falam desses chips, todos os elementos eletrônicos que às vezes as energias de baixa frequência podem colocar na gente, né? Falam também de Goécia, de todas as leis da apometria, todas as técnicas da apometria. Goécia é magia negra. Magia negra. Então, a gente vê na prática como que funciona. E como que funciona também em nós, né? Porque nós também passamos por tratamento, às vezes, quando é necessário, e aí a gente vai presenciando o que é, por exemplo, o dirigente, o professor nos fala de são consciências suas que você já pode ter acontecido no passado e que ainda está influenciando hoje. E aí, trabalhando aqui, a gente vê que realmente isso existe auxiliando o paciente que vem
vai se terapeutizando. A gente vai se terapeutizando e vai vendo que realmente é verídico e como que acontece a dificuldade do outro e como essa dificuldade do outro auxilia a gente, né, no nosso autoconhecimento. Eu entendo até assim, Marcela, porque para vocês, né, também, e como nós somos espelhos um do outro, né, tá? Da mesma forma que tudo que nos incomoda no outro nós temos também, né, em alguma medida nós temos também, da mesma forma aquilo que chega até nós, seja num trabalho mediúnico, num trabalho alcométrico, Luiz, Tereza, né, Dilma e Marcela, eu entendo que tem algo ali que nós precisamos aprender também, né? Eu presumo até que nos outros trabalhos também, por isso que né? às vezes aquela todo o médium passa mal, aquela catarse toda que ele sente, é um pouco das coisas que ele também tem, que naquele momento ele foi tratado, né? Exatamente, é possível. Só pegando um gancho nessa fala, né? O grande medo do médium, né? Ele ostensivo ou não, Ou um sensitivo, sensitivo, que acha que não é justamente essa consciência durante a mediunidade, né? Que nós chamamos de animismo. Né? Porque se eu não tiver a minha consciência naquele momento, o que eu estaria aproveitando daquilo que está acontecendo? Né? De uma orientação daquele espírito que está ali, seja ele elevado ou não. Né? É porque a gente imagina assim, né? Eu só consigo algo bom de um espírito se esse espírito ele for um espírito elevado. Não é bem assim. Não é assim. Porque muitas vezes um espírito de baixa frequência, vamos colocar, porque o conhecimento não se dá apenas naquele momento, né? Por isso que não dá para dizer que todos são sofredores, sofredores. Exatamente. Porque às vezes ele vem trazer para nós uma lição de vida. E assim, a gente fala, não, mas esse espírito ele é um espírito, né, veio lá de um bolsão de sofrimento, mas é justamente, né, por ele estar nessa condição que ele tem muito a nos trazer, porque nós estamos nesse mesmo bolsão, só que encarnados. Então, a diferença, né, numa camada mais leve do moral, é o estado de consciência, né? Então assim, o animismo ele faz parte desse processo de autoconhecimento também, né? E a apometria trabalha muito com a animismo. Exatamente. Expor essa parte do médico, que é a parte sensorial dele, está percebendo, tem a percepção, mas ele está sabendo tudo que está se passando. Em essência, né, o Dr. José Lacerda já traz isso, né, de que nós trabalhamos com magnetismo, trabalhamos com energia, né? Tanto é que a segunda obra dele, Energia e Espírito, ele fala sobre sobre essa força, né, do fluido cósmico, da manipulação, né, trabalhar com a apometria, trabalhar com manipulação de energia, né, com o fluido cósmico, anímico, animal, né, com o medianismo nosso, com a nossa energia anímico-animal, né? Então não tem como você trabalhar a apometria, tá? Você até pode trabalhar com a apometria, mas como a vovó Maria Conga nos ensina muito bem na sua genialidade, na sua sabedoria, né? Sem o cristianismo, sem o amparo espiritual, sem o amor, sem a caridade, é pura magia negra, tá? Você até pode, porque aí tem uma escola da parapsicologia vai ensinar a física quântica, ela vai explicar a apometria do ponto de vista eminentemente científico, tá? Mas se você se utilizar, porque são leis naturais, então assim, você aceitando ou não, acreditando ou não, ao dar um comando de desdobramento, os corpos se desdobrarão. Isso é um ponto. Quando você une isso a toda uma egrégora espiritual de trabalhadores, né, de espíritos de luz, tá? A sua egrégora pessoal, a egrégora da apometria, a egrégora de uma casa espírita, a sua intenção amorosa de ajudar aqueles
que buscam ajuda numa casa, aí você tem um fenômeno mediúnico. Tá? Quando você junta essas duas coisas na boa intenção de servir e trabalhar. Tá? Então, assim, é muito bom. Né? E falando sobre a apometria na casa, nós atendemos cerca de 200 e poucas pessoas aqui por ano, né, Tereza, em média, né? Só na apometria. Só com apometria, bem lembrado. Só com apometria. Né? Só de encarnados. Bem lembrado. Só de encarnados, né? Porque tem... A gente não revelou pra gente. Nós não temos essa estatística, mas a gente tem uma ideia, né, gente? Assim, como trabalhador, né? Todos nós aqui somos apômetras, somos trabalhadores, então nós sabemos que há casos e casos, né? Então tem pessoas que chegam com problemas espirituais, tá? E que trazem consigo, além daqueles que vêm acompanhando, né, até a casa, tem as questões, né, da sua vida pregressa e da sua vida atual, né? E quando você trabalha uma questão espiritual, né, e você liberta às vezes uma consciência, né, Luiz? Não é assim, Tereza, que funciona? Às vezes você liberta uma dezena de seres. Vocês podem falar alguma experiência de vocês, né, sobre um atendimento, de repente, que nós fizemos aqui, em que ocorreram, que vocês perceberam, né, várias libertações de consciências, né? Não sei se vocês podem contribuir nesse momento. Eu iniciei aqui, né? um trabalho onde eram 5 pessoas que foram atendidas, que estavam na maca, e nós estávamos aqui, e foi feito um trabalho para uma pessoa que estava numa maca, eu não lembro o número da maca, mas eu lembro que nós estávamos aqui, e eu vivenciei assim como, porque assim, quando nós desdobramos, cada médium vai para o campo. Coincide às vezes, por exemplo, se está aí Marcelo, vamos dizer, às vezes coincide de eu estar no mesmo campo que ela, vivenciar a mesma coisa que ela estava vivenciando, mas às vezes não. E nesse dia coincidiu do Anderson vivenciar aquela limpeza, aquela libertação que eu vivenciei, né? Então, tudo que eu falei, da forma como foi, as dores que a pessoa estava sentindo, das quais ela se libertou, né? Sim, de tudo que ela se libertou no tratamento, e a corrente aonde a corrente aumento magnético. Isso, desculpa, gente. Então, teve todo esse trabalho de libertação, e foi muito bonito. Então, esse foi um trabalho. Então, um atendimento onde foi 5, tinha 5 interagentes, né? 5 consulentes assistidos. Né? Então, teve esse, fora os outros, né? Que teve outros, cada médium acompanhou os outros. Então, o trabalho da apometria, eu acho ele, não sei se eu posso usar esse termo, mas eu acho ele fantástico, acho maravilhoso. Em termos de resolutividade, né, Sim, de alcance que ele tem. A pessoa, quando ela está realmente aberta e acredita, ela sente, ela levanta da maca outra pessoa. E nós, enquanto médium, a gente olha para a fisionomia da pessoa e a gente vê que a pessoa mudou. A pessoa ela chega caída, triste, e de repente ela sai daqui sorrindo. Então, graças a Deus, a gente já vivenciou muito disso aqui na casa. E a apometria, ela ajuda muito. Lembrando uma coisa, a equipe, depois se eu tiver, espiritual, né? Vocês me ajudam. A equipe espiritual da apometria é tão linda, é tão fantástica, nos ensina tanto, que quando um interagente vem para cá, e ele não autoriza, por exemplo. Vem uma mãe que pede, mas ele não quer aquele tratamento. A espiritualidade é tão linda que ela me abre o campo e mostra pra gente que aquela pessoa não está preparada, que aquela pessoa não quer o tratamento. Então, olha o quanto que
Já aconteceu aqui várias vezes. Várias vezes, o quanto que a apometria é séria e nos auxilia. E a pessoa fica refratária ao tratamento, né? Ela não recebe. E é importante lembrar que mesmo assim são atendidas. São. Porque na realidade, naquele momento, talvez não fosse nem a pessoa, né? Mas a mãe. O merecimento da mãe, Né? E aí a pessoa ainda mesmo assim, não querendo, ainda recebe, né, os benefícios da energia, né? Sim. Luiz, você falou isso, me fez lembrar. Respeito ao livre-arbítrio, né? Sim. Mas vocês me fizeram lembrar aqui, um diagnóstico apométrico, ele oportuniza já um atendimento. Porque é muito comum, né, a gente fazer diagnóstico apométrico e perceber, inclusive, cirurgias acontecendo no momento do diagnóstico. Né? Ou seja, faz-se o necessário naquele momento por aquela pessoa, por merecimento dela, por merecimento do ente querido que pediu, né? Mas é fantástico, né? Isso é a espiritualidade, isso é um pouco da apometria também. Desde que a gente começou a fazer o Paulo, realmente ele abre o campo. E é muito lindo assim, como ele mostra, né? Eu fico distante, Dissociado, né? Totalmente dissociado. O meu mentor está aqui do meu lado, abre o campo e ele narrando. E eu vou vivenciando. Se a pessoa está recebendo uma cirurgia, ele vai me falando, eu vou passando. E o diagnóstico é muito importante. É muito importante porque a espiritualidade diz até se é urgente, se pode esperar, fala se outro tipo de tratamento vai auxiliar aquela pessoa, porque às vezes nem tudo é apometria. Às vezes a pessoa está buscando apometria, mas às vezes ela precisa só de uma orientação, de um abraço, se sentir importante, Aceito. Aceito. Amado. Porque às vezes nem tudo é apometria. Então tem pessoas, porque as pessoas estão a apometria é tão linda e tem essa resposta imediata que a pessoa não quer outra coisa. Não, já vou na apometria porque apometria não é bem assim. Né? A apometria é porque ele realmente precisa, porque nós vamos no bolsão, a gente mexe. Lembrando que sempre amparados pelos guardiões, né? Sempre em total segurança, só vão quando é permitido, né? Isso é consultado, tá? Então a gente trabalha sempre com uma margem de segurança, buscando a anuência, né? A anuência dos mentores, a anuência da pessoa, o livre-arbítrio sempre respeitado. Já tem toda a proteção, né? Então, a gente percebe que estamos protegidos. Exato. E aí ainda tem mais os mentores que nos auxiliam, como que nós auxiliamos. E aí nós vamos, então, finalizando o nosso papo de apômetra de hoje. Eu queria que você fizesse suas considerações finais aí, Marcela, né? Nosso intuito foi desmistificar um pouco, né, o que é apometria, porque às vezes é uma palavra desconhecida para muitos, né? Então foi a gente passar a nossa experiência, dar mais segurança para quem quer participar do curso para ser apômetra, ou para quem quer vir como paciente para ser atendido, também para conhecer a casa, que tem vários trabalhos que também vão auxiliar tanto o paciente como nós que podemos ser futuros trabalhadores, né? Sim. Os que vão vir para isso. Então, sejam todos bem-vindos, quem quiser frequentar a nossa casa. A casa é aberta para todos. Para ajudar, para se tratar, para indicar para outros. A casa funciona praticamente de segunda a domingo. Tem cursos que são provisórios, que acontecem só no final de semana esporádico. Tem outros cursos que acontecem durante toda a semana e a apometria é um deles. A gente tem a formação dos apômetras e tem o atendimento com a apometria, né? Então todos são muito bem-vindos. Lembrando que na apometria existem níveis, né, de conhecimento diferente. Então nós temos o curso sistematizado de apometria nível básico, depois tem o nível intermediário, depois o nível avançado, tá? E agora, né, pegando um gancho com a fala da Marcela,
nós temos também a apometria online, né? Nós temos uma plataforma, né, da Associação Espírita Luz e Verdade, tá? Com o curso básico, o curso sistematizado de apometria nível básico, onde você pode fazer as aulas, tem acesso ao vitalício às aulas, pode fazer ela no seu tempo, dentro da sua comodidade, na sua casa, e depois, né, que você vê o conteúdo essencial, nós teremos aulas práticas presenciais aqui neste ambiente, né, na Associação Espírita Luz e Verdade, tá? Mentorias, né, mão na massa para tirar dúvidas, e vocês podem conhecer a plataforma do curso, tá, na página do Instagram da Associação Espírita Luz e Verdade. Aí passo a palavra para o Luiz agora para as considerações finais. Eu agradeço, Paulo, esqueci de fazer isso no início, mas pelo convite. E agradeço a todos, né, pela oportunidade de a gente trocar essa conversa, né, esse papo, e lembrar, né, da educação mediúnica, né, que é fundamental para a nossa evolução, né, e convidar aqueles que quiserem a vir conosco, né, nesse trabalho, né, da mediunidade. Nós teremos curso no ano que vem, depois a Tereza pode dizer quando nós retornamos, né, Tereza, porque eu ainda não sei, mas serão 2 quartas-feiras no mês e a gente vai divulgar na casa, aproveitando esse momento também para divulgar o Educação Mediúnica. Eu nem chamo de curso, porque algo que é para a vida não pode, né? Pega a nossa essência, né? Exato, não pode ser, né, algo que termine, né? Verdade. Por isso que eu sempre falo para a Tereza, né, para o pessoal que chega, mas dá tempo ainda de entrar, eu falo, a porta está aberta, né? Tanto para entrar quanto para sair. Né? Então, assim, eu não costumo fazer um curso com portas fechadas, porque eu penso que o conhecimento ele se dá em qualquer nível e a qualquer hora. Então, naquele momento que a pessoa entrou, era o momento que ela poderia estar ali. E aí, se tiver com a porta fechada só o ano que vem, ela perdeu aquela, né, oportunidade. E assim, na minha profissão, eu não posso perder a oportunidade, né? Então, esse é o caminho. As portas têm que estar para a mediunidade, na minha concepção, né, que eu acredito que seja só minha, talvez, ela tem que estar de portas abertas o tempo todo. Não dá para fechar e dizer, olha, aqui só entra se você tiver isso, ou se tiver aquilo. Não. Você entra, assenta, aquece seu coração. Se aquilo fez, né, sentido para você, continua. Se não fez, a gente... Só lembrando também do curso de Educação Mediúnica, que também tem a parte teórica e a parte prática. Isso. Não é só a parte teórica. E para esse ano, Paulo, nós vamos trabalhar também com os conhecimentos e os fundamentos de Umbanda, né? Que bom. Principalmente na parte prática da mediunidade, né? Então a gente vai colocar essa possibilidade também, né? Porque é algo que eu acredito muito, né? Que os fundamentos da Umbanda ele nos traz uma firmeza muito grande, além dos princípios, né, da Umbanda, que é a humildade. A gente aprende a ser um pouquinho mais humilde ali, todo dia, observando um preto velho trabalhar, um caboclo trabalhar, um Exu trabalhar, né? Então, nesse ponto... E é bom que desmistifica bastante, né, os preconceitos, né, que as pessoas têm com os guardiões, com todo esse contexto, né, que traz a Umbanda, né? Sim. E lembrando que o conhecimento liberta, né? E o autoconhecimento, a autoavaliação de si mesmo, né? O conhecimento através do estudo da mediunidade, né, da educação mediúnica, seja através do curso de educação mediúnica,
seja através da apometria, né? Ele traz uma gama de autoconhecimento, né? E que vai nos libertar. Nos libertar do quê? Nós somos doentes da alma. Vai nos libertar dessa dualidade, desse mundo tridimensional, que, diga-se de passagem, encontra-se em transição, né? Nós estamos num planeta em transição, tá? E nos liberta do quê? Nos liberta dessa fixação, dessa ideia de que o mundo físico é a vida, né? Sim. E a vida não consiste somente nessa dualidade, né? É muito mais do que isso quando nós nos vemos e nos entendemos como espíritos que somos em essência, né? Tá? Então, aqui eu faço as minhas considerações finais já, tá? E eu espero encontrá-los no nosso próximo Papo de Apômetra, passando a palavra agora para a nossa presidente Tereza Vaz, né? Que vai fazer as considerações finais dela também. Então, falando em portas abertas, né? A Casa Espírita Luz e Verdade está com as portas abertas para todos que quiserem conhecer. Nós, além desse curso do Paulo aqui, nós temos vários outros cursos também que a Casa promove. Nós temos salas terapêuticas onde são atendidas pessoas por preços sociais, né? Um preço bem bacana, que elas podem fazer um tratamento longo, porque às vezes o preço em alguns lugares são tão alto que ela consegue fazer apenas 2 sessões e aqui elas conseguem fazer um tratamento mais longo. E também temos as sextas-feiras, que é um tratamento espiritual com o Evangelho juntamente com o autoconhecimento. Porque a gente também é da ideia de que o tratamento de marca, o tratamento de passe, sem um autoconhecimento, sem uma auto-percepção de si mesmo, ela pouco poderá resolver uma pessoa. Porque às vezes ela está com algo dela emocional, como nós conversamos aqui antes. Às vezes é uma conversa fraterna, né? E uma conversa fraterna, e uma leitura sobre algo que faça abrir a mente sobre algo que ela está na frente, mas não consegue reconhecer. Vai dar um up nela, que ela fala, poxa, eu não consegui enxergar isso. Às vezes a gente acha que é um espírito que está nos obsediando, e às vezes somos nós mesmos que estamos nos obsediando, né? Então, é muito comum, então nessas leituras que a gente faz aqui nas sextas-feiras, isso é muito desmistificado, que não é só espírito, né? Tem nós também que nós nos auto-obsediamos, né? Então a gente trabalha muito isso aqui nos dias de sextas-feiras. E aí nós também estamos trabalhando na sexta-feira, com a permissão do Paulo, com algumas técnicas da apometria, né? Porque nós temos muitos apômetros. Apometria universal, pode usar. E aí a gente tem usado algumas técnicas que têm dado muito resultado nas pessoas. O trabalho está sendo muito mais rápido, nem estamos mandando tantas pessoas mais para a apometria, porque já está sendo resolvido, né? Então é isso, gente. Espiritismo, né? O espiritismo tem muito ainda preconceito, principalmente contra a apometria, né? Mas o que é espiritismo senão a vida? Então a gente não tem que estar nos prendendo a uma palavra. Nem Kardec se fechou, ele abriu, ele começou, ele falou do mundo espiritual e deixou janelas e portas abertas para que aquilo fosse completado, né? E a apometria é além, né? É além daquilo que nós já conhecíamos. Ela abriu ainda mais as portas para a gente. Então, é um conhecimento muito bacana. Aqueles médiuns mais antigos, que como eu, tinham um certo desejo, então, de trabalhar com técnicas, né? De ler com leis. Então, é apenas é tudo que os espíritos já faziam. É tudo aquilo que a gente já trabalhava. Mas agora vem de uma forma mais ampla, uma forma mais segura de trabalho. Então eu convido a todos aqueles que estão querendo conhecer, né, a apometria, que venham falar com o Paulo, que venham falar comigo, falar com o Luiz, com a Tiesa, né, para a gente poder desmistificar isso e ampliar essa coisa de espírito, ou espiritismo, né? Existe uma vida espírita, nós somos apenas um corpo, nós somos espíritos, né? Então isso aí é muito maior do que qualquer coisinha que a gente possa, qualquer preconceito. Como diz o Lula aqui, a gente tem muito preconceito contra o preto velho. Lula sou eu. Lula é o Luiz. Aquela pomadinha do vovô Pedro que a gente fornece aqui na casa, né? Vovô Pedro, quem foi o vovô Pedro? Foi Mesmer, né? Aquele cientista. Então, vamos desmistificar essas coisinhas e trabalhar para o nosso bem-estar, para o nosso autoconhecimento, entrar mais bem preparado no mundo espiritual.
se apresenta como uma criança chiquinha, né? Também a vovó Maria Conca, Esse dia né? ela estava num vestido azul aqui lindo, Olha maravilhoso. só. E ela Então são roupagens somente, né, que usa. E a gente aprende isso, né, nos cursos, né, Luiz? Está estudando Umbanda, né? Porque ela, inclusive, se faz presente nos trabalhos de Umbanda. lembrando que a nossa casa ela tem fundamentos kardecistas, sim, que a gente estuda porque é necessário saber mais do mundo espiritual, mas ela é universalista. Aqui a porta está aberta para todos que quiserem conhecer, sejam católicos, sejam umbandistas, sejam candomblé, seja que religião que for, evangélico, nós já tivemos muitas pessoas aqui evangélicas para conhecer. Então a porta está aberta para todos. E às vezes, desculpa, Tereza, fala. Desculpa. Eu não me aguento, mas desculpa aí, tá? É como a gente tenta fazer esse papo assim, né? Às vezes eu fico preocupado em me esquecer de acrescentar as coisas, não para acrescentar no sentido de corrigir nada, tá? Mas de aproveitar o momento para passar uma informação complementar, né? Só queria, assim que foi falado sobre processos de auto-obsessão, uma afirmativa, né, algo que nós precisamos ter em mente é que todo o processo de auto-obsessão culmina, na maioria das vezes, num processo de obsessão complexa. Tá? E estudando mediunidade, estudando apometria, né, nós vamos conhecendo um pouco disso, desmistificando, desconstruindo, tá? E vamos nos autoconhecendo cada vez mais, tá? E chegando, né, e aí a gente aprende a gostar e vira trabalhador da casa. Exatamente, essa é a intenção. Autocura. Autocura é a palavra, Luiz, é isso mesmo. Porque tudo começa no pensamento, né, Paulo? Sim. Ok. Dilma? Quero agradecer, né, mais uma vez a oportunidade de estar aqui falando sobre a apometria, sobre essa técnica maravilhosa, e convidar todos a vir conhecer a Associação Espírita Luz e Verdade, né? Não vou repetir tudo que a Tereza já falou, mas venham. Sejam todos muito bem-vindos. E até o nosso próximo papo de apômetra. Até.